Bom, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu sou o pastor Adilson Maurigraf, daqui da cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul, e nós queremos dar continuidade então aos nossos estudos que nós já estamos fazendo há um bom tempo, né? E queremos hoje continuar falando sobre o nosso sumário da doutrina cristã, da Igreja Luterana, que ela fala da nossa doutrina. E hoje nós queremos dar ênfase, então, na quarta parte desse livro, que fala sobre os anjos e o ser humano. Mas esse estudo será dividido em duas partes, então, dois momentos. E hoje nós queremos dar destaque, então, à parte que fala sobre os anjos. Falar sobre a existência dos anjos, o tempo da criação dos anjos, a natureza dos anjos, e também falar um pouquinho sobre os anjos bons e os anjos maus, pois eles são divididos nessas duas categorias, os anjos bons e os anjos maus. E nós queremos então iniciar fazendo uma breve oração para que assim nós possamos então dar início a esse nosso estudo. Querido Deus, amado Pai Celestial, te agradecemos por mais uma vez tu nos dar essa oportunidade de podermos refletir e meditar na tua santa palavra, onde nós também podemos assim aprender um pouquinho mais sobre ela e também podemos transmitir às pessoas que estarão aqui nos assistindo. Acompanha-nos no meditar da tua santa palavra com o teu Santo Espírito, para que assim nós possamos entender e também compreender um pouco mais sobre o que tu tens a nos dizer. Em nome de teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Bom, como eu falei, vamos falar então, falando sobre a existência dos anjos. E muitos não acreditam, né? Talvez duvidam da existência dos anjos. Atos 23, capítulo 23, versículo 8, nos diz: pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito. E também hoje, isso aí foi escrito no tempo logo após a ressurreição de Cristo. E também hoje ainda existem aqueles que duvidam da existência dos anjos e até chegam a negá-los, especialmente muitos negam a existência do diabo. Certo que não encontramos evidência da existência deles na natureza, mas nós temos muitos textos da Bíblia que provam definitivamente a existência dos anjos. Salmo 103, versículo 20 diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Quero destacar que nós sempre temos como base a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Não é de seres humanos que vem essa doutrina, mas da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nos mostra que os anjos realmente existem. Continuando no nosso livro, aqui diz sobre o tempo da criação dos anjos. Antes do princípio nada existia, senão Deus. Depois do sexto dia, nenhuma nova criatura foi feita. De sorte que os anjos, então, devem ter sido criados dentro do espaço dos 6 dias da criação de Deus. Foram criados, então, nesse período de tempo da criação, do tempo que Deus criou o nosso mundo. Outro fato curioso é que os anjos, eles são seres assexuados,
eles não se propagam, ou seja, o seu número não aumenta e nem diminui. A natureza dos anjos. Anjos não são simplesmente forças físicas ou morais, senão que são seres espirituais distintos, criados por Deus. Embora em certas ocasiões os anjos tenham assumido formas humanas, eles não têm um corpo material como o nosso ser humano. Conforme nós vemos em Gênesis, capítulo 18, versículo 2, naquela visita dos anjos a Abraão, Abraão então olha para cima e vê 3 homens em pé ali na sua frente. Não sabemos qual a substância dos anjos por não terem corpos materiais, mas sabemos que são um espírito. Como lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 39, um espírito não tem carne e nem ossos. Anjos também não se casam e não propagam a sua espécie, não multiplicam a sua espécie como fazem os seres humanos. No entanto, eles são imortais. Como lemos em Lucas, capítulo 20, versículo 36, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos. Os anjos também não são onipresentes, ou seja, eles não estão presentes como Deus em qualquer lugar, mas eles estão presentes apenas em um determinado lugar a cada tempo. Todavia, estão presentes de maneira ilocal. Não ocupam um lugar localizado onde sua presença pode ser percebida. Os anjos são seres pessoais. Quando o anjo anunciou a Zacarias sobre o nascimento de João Batista, respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Ou seja, o texto mostra claramente que esse anjo estava consciente da sua existência e personalidade. Os anjos são seres racionais, eles possuem conhecimento e sabedoria. Em segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 20, ali está escrito: Porém, sábio é meu Senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Eles são valorosos em poder, como lemos em Salmo, no capítulo 103, versículo 20. Louvem o Senhor, fortes e poderosos anjos, que ouvem o que ele diz, que obedecem aos seus mandamentos. Todavia, eles não são onipotentes, nem oniscientes, mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Marcos capítulo 13, versículo 32. Existem ainda categorias de anjos, e a Bíblia nos fala um pouco deles. Arcanjos, querubins, serafins. Também nos fala de tronos, domínios, principados, poderes. As Escrituras também mencionam
o nome de alguns dos anjos. Gabriel, em Lucas 1, versículo 19. Miguel, em Daniel, capítulo 3, versículo 13. Eu vou abrir um pequeno parênteses e trazer uma breve explicação sobre algumas categorias dos anjos, os que mencionei agora há pouco, dos arcanjos, querubins e serafins. Arcanjos encontramos na passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e podemos dizer que a palavra arcanjo representa a mais elevada posição na hierarquia angelical. O prefixo do grego arc sugere tratar-se de um chefe, um príncipe, talvez primeiro-ministro. E entre os livros apócrifos, existe o livro chamado Enoque, que apresenta 7 arcanjos: Uriel, Rafael, Raquel, Saracael, Miguel, Gabriel e Remiel. Interessante, né? Todos eles terminam com a sigla El. Mas o único nome dessa lista que aparece nos livros canônicos da Bíblia que nós usamos é o do arcanjo Miguel. Pode ser encontrado também em Judas, versículo 9. Esse arcanjo se destaca biblicamente como uma espécie de administrador e protetor dos interesses divinos em relação ao povo de Israel. O arcanjo Miguel, denominado o Grande Príncipe, porque é o guardião do povo de Deus. Na visão apocalíptica e escatológica, ou seja, a visão futura que João teve na ilha de Patmos, o apóstolo escreve que o arcanjo Miguel surgirá como o grande comandante dos exércitos celestiais contra as milícias satânicas, que são representadas pelo dragão, símbolo de Satanás. Na vinda pessoal de Jesus Cristo, na primeira fase de convocação dos remidos do Senhor, a Escritura não dá nome ao arcanjo, mas declara que a voz do arcanjo será ouvida pelos mortos santos, os quais serão ressuscitados e levantarão de suas sepulturas para ir ao encontro do Senhor nos ares. O segundo nome é os querubins. Essa classe de anjos criados por Deus se destaca pela ligação que eles têm com o trono de Deus. A palavra querubim, no original hebraico, quer dizer querub, tem o sentido de guardar, cobrir. Eles aparecem pela primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 24, quando ficaram responsáveis no jardim do Éden para guardar a entrada oriental, a fim de que o homem que havia pecado contra o seu Criador não tivesse mais acesso ao caminho da árvore da vida. O que aprendemos acerca dos querubins é que eles possuem uma posição elevada na corte celestial e estão diretamente ligados ao trono de Deus. Temos passagens bíblicas que falam sobre isso. 1 Samuel 4, versículo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 15. O livro de Salmo 80, versículo 1. Isaías
capítulo 37, versículo 16. E em Ezequiel, de uma maneira especial, o capítulo 10, os querubins aparecem ali cheios de olhos e o trono de Deus, ele está acima desses querubins. A ligação dos querubins com o trono de Deus nos ensina que eles guardam o acesso à presença de Deus. Só nos é possível entrar no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, por causa da morte de Jesus na cruz, conforme lemos em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22. Uma outra classe de anjos é a dos serafins. O vocábulo serafim deriva do saraf e significa ardente, refulgente ou brilhante, nobres ou afogueados. Essa classe de anjos aparece uma só vez na Bíblia, em Isaías capítulo 6, versículo 1 até o versículo 3. Nesta passagem, o profeta Isaías nos mostra que os serafins estão intimamente ligados ao serviço de adoração e louvor ao Senhor. Nesse serviço, eles promovem, proclamam e mantêm a santidade de Deus. Na visão que teve Isaías, os serafins são representados como tendo 6 asas. As asas de cada serafim tinham funções específicas, segundo Isaías. Com 2 asas, eles cobriam o seu rosto numa atitude de reverência perante o Senhor. Com as outras 2 asas, eles cobriam os seus pés, falando de santidade no andar diante de Deus. E com as 2 últimas asas, eles voavam. Essa visão de seres alados, anjos com asas, não significa que todos os anjos obrigatoriamente têm de ter asas, como é comentado figuradamente em nossos dias de hoje. As asas desses serafins tinham por objetivo mostrar ao profeta a capacidade de movimento e locomoção dos anjos para realizarem a vontade de Deus. É uma forma materializada que os seres espirituais usam para serem compreendidos, pois, de fato, os anjos são incorpóreos. Eles não possuem um corpo material como nós, seres humanos, possuímos. Voltando novamente para o nosso sumário da doutrina cristã, ali nos é falado ainda dos anjos bons e dos anjos maus. Primeiramente falaremos sobre os anjos bons. Todos os anjos foram criados igualmente. Deus não criou anjos diferentes, pois Ele criou todos igualmente bons e santos. Como lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 31, e viu Deus que tudo o que havia feito era muito bom. Ou seja, no princípio, todos os anjos eram bons e todos eles estavam em estado de provação, no qual eles tinham a capacidade de pecar ou não pecar. No entanto, alguns deles pecaram. Como lemos
Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o dia do juízo. Outros não pecaram, mas guardaram o estado original em que foram criados. Esses agora estão confirmados em sua santidade. Agora eles são incapazes de pecar. São anjos santos e estão sempre contemplando a face de Deus no céu. Como lemos em Mateus, capítulo 18, versículo 10. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. A bem-aventurança desses anjos não consiste em estarem desocupados, mas sempre estão em serviço voluntário e alegre. Louvam e adoram a Deus, cumprem os mandamentos de Deus, dando ouvidos à voz de sua palavra. Eles, de uma maneira especial, promovem a obra da igreja e protegem os seus servos. Como lemos no livro do Antigo Testamento, em Daniel, capítulo 6, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano algum. E ainda em Atos 5:18, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse: Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. No entanto, os anjos não devem ser adorados. O apóstolo João diz em Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 a 9, eu, João, ouvi e vi todas essas coisas, e ia adorar ao anjo. Mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. E o anjo terminou dizendo, adore a Deus. Ou seja, nós devemos adorar somente ao nosso Pai, Deus que está no céu. Somente a Ele devemos adorar e não aos anjos. No livro de segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 16 e 17, lemos que Eliseu orou a Deus e pediu a Deus para que o seu empregado pudesse ver os numerosos anjos que lá estavam. E Deus atendeu a oração de Eliseu, pois quando o empregado olhou para cima, ele viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Se Deus nos abrisse os olhos, como os abriu àquele empregado de Eliseu, nós também veríamos os anjos da guarda que se acampam ao redor de todos nós. Mas, como falei anteriormente, nem todos os anjos são bons. Também existem os anjos maus. E querendo ou não,
nós precisamos falar deles. Por isso, vamos tratar um pouco também sobre os anjos maus. Os anjos maus não são uma personificação da impiedade no mundo ou no próprio ser humano, senão que são seres espirituais pessoais, como se pode ver na tentação de Jesus no deserto. Esses anjos, originalmente, também eram bons e santos, mas eles pecaram, não em virtude de algum defeito de sua natureza, nem por causa de algum incentivo externo, como ocorreu no caso do ser humano, no caso da Eva que comeu o fruto da árvore do bem e do mal. Mas eles pecaram na plena posse do seu intelecto com finalidade decidida e abuso voluntário de sua vontade, ou seja, eles fizeram isso propositalmente e diante disso foram os primeiros a pecar, como lemos em 1 João 3,8, quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. Também não se sabe qual foi a primeira ofensa dos anjos maus e nem temos conhecimento da data de sua queda. Mas sua rebelião contra Deus provavelmente deve ter acontecido depois dos 6 dias da criação e antes do diabo tentar Adão e Eva. Esses anjos estão agora sujeitos, ou melhor, rejeitados para sempre, sendo guardados em trevas para o juízo do grande dia. Não há redenção para eles, nenhuma promessa de graça a eles se aplica, nenhum evangelho é pregado a eles. Eles jamais retornarão à comunhão com Deus, pois fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, como lemos em Mateus 25:41. Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Até o dia do juízo, Deus irá permitir que esses espíritos maus vagueiem pela terra, e temos um exemplo claro disso no livro de Jó, no Antigo Testamento. E como eles são inimigos de Deus, logo são inimigos da sua criação, principalmente de nós, seres humanos, por isso estão sempre preparados a destruir as obras de Deus, frustrar os seus graciosos propósitos para com o ser humano, como também podemos ver nos relatos da queda em pecado do ser humano e na tentação de Cristo. Mas, na tentação de Cristo, os seus planos foram totalmente frustrados. Os anjos maus ainda são um assombrador poder secreto que mantém os que não creem em Jesus em desprezível idolatria e superstição. São a força propulsora da impiedade no mundo. Tramam incansavelmente a fim de perturbar e destruir a igreja, espalhando heresias, tentando perturbar a obra de ministros piedosos, desviando a mente dos ouvintes da meditação da palavra de Deus, da oração e da prática das verdades divinas, e estimulando perseguição aos cristãos pelo mundo todo. Tentam a todo momento levar os seres humanos ao pecado e mantendo muitos em ignorância e incredulidade referente à palavra de Deus, e ainda os aporrinham em seus corpos. Contudo, esses espíritos maus, eles estão sujeitos ao supremo domínio e controle de Deus,
e não podem ir além do que Deus permite que eles façam, eles jamais prevalecerão contra a Igreja de Deus, mas eles devem servir aos propósitos dele, provando os piedosos, os que já estão com a fé, como Deus permitiu que fizessem com Jó, e punindo os ímpios, aqueles que se recusam a acreditar que Jesus Cristo é o verdadeiro e único Salvador. Mas será que cada homem tem um anjo do mal, assim como um anjo do bem, atendendo a ele? Esta tem sido uma opinião muito antiga, tanto em meio aos cristãos, quanto em meio aos judeus antes deles. Mas duvida-se muito se isso pode ser suficientemente provado pelas Escrituras Sagradas. Na verdade, não seria improvável que exista um anjo do mal específico com cada ser humano se nós afirmarmos que existe um anjo do bem. No entanto, ainda permanece um ponto discutível: se cada homem seja atendido tanto por anjo pessoal bom quanto por um anjo pessoal mau. Mas quer os homens sejam atendidos por esses espíritos pessoais maus ou não, mesmo assim nós sabemos que Satanás e todos os seus anjos estão continuamente guerreando contra nós e vigiando cada filho de Deus. Esses hábeis lutadores espiam a menor escorregada que damos e beneficiam-se dela imediatamente, já que eles também estão em derredor de nossa cama e nossos passos e espiam todos os nossos caminhos. De fato, cada um deles caminha ao redor como um leão que ruge buscando a quem ele possa devorar. Pode-se observar que em todos esses exemplos nós frequentemente dizemos o diabo, como se houvesse apenas um, porque esses espíritos inumeráveis, como eles são, realizam todo um ato em concerto, e porque nós não sabemos se um ou mais estão envolvidos nesta ou naquela obra de escuridão. Resta então traçar alguns exemplos claros da doutrina dos anjos que acabei de falar. Primeiro, como uma proteção geral contra toda a ira, poder e artimanhas de nosso grande adversário, coloque a armadura de cavaleiro, toda a armadura de Deus. Veja que a mente que esteve em Jesus Cristo esteja também em você e que você caminhe como Cristo também caminhou. Quanto aos dardos inflamáveis do diabo, suas sugestões malignas de todo tipo, blasfemas ou impuras, ainda que numerosas como as estrelas do céu, defenda-se com a proteção da fé. Se ele injeta dúvidas se você realmente é um filho de Deus, ou algum tipo de temor a você, a fim de que você não permaneça até o fim, pegue para si mesmo o capacete de esperança de salvação. Segure-se firme àquela palavra agradável que diz: abençoado seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que de acordo com a sua abundante misericórdia, nos recriou na esperança viva de uma herança incorruptível e que não esmorece.
você nunca será subjugado, você nunca será abalado pelo seu adversário se você segurar firme do começo desta confiança constante até o fim. E quando quer o leão ruja, caminhando em volta e buscando a quem ele possa devorar, resista a ele, firme na fé. Clame ao Deus que está em você para reunir toda a sua fé, esperança e amor para mudar o ataque em nome do Senhor e no poder de sua força. E logo ele fugirá de você. Mas não existe tentação maior do que o ser sem tentação. Quando este for o caso, quando Satanás parece recuado, então cuide, a fim de que ele não o fira como uma falsa serpente, mais do que ele poderia fazer como um leão que ruge. Então cuide, para que você não se tranquilize em um repouso agradável, a fim de que ele não possa seduzi-lo, como fez com Eva. Por fim, se o anjo mau se transformar em um falso anjo de luz, você estará correndo o maior perigo de todos. Então você precisa se precaver, a fim de que também não caia onde muitos mais fortes têm sido destruídos. Então você tem uma necessidade maior de vigiar e orar para que não caia em tentação. E se você continuar a fazer assim, Deus, a quem você ama e serve, irá te livrar. A unção do Espírito Santo habitará com você. Ele ensinará todas as coisas. Seus olhos penetrarão através das armadilhas e você saberá qual é a santa, aceitável e perfeita vontade de Deus. E se manterá em seu caminho até que você cresça em todas as coisas nele, que é a nossa cabeça sempre, Jesus Cristo. Esse então é o estudo que nós trouxemos hoje para você, caro ouvinte, sobre a doutrina dos anjos, que nós então encontramos em nosso sumário da doutrina cristã. E nosso próximo estudo, como eu falei no início, ele foi dividido em duas partes. O próximo estudo então será sobre o ser humano, e ali então nós queremos abordar sobre a criação do ser humano, sobre a natureza do ser humano e o estado original do ser humano em que ele foi criado. E em seguida falar um pouco então sobre a queda do ser humano em pecado. Então, te aguardo para o nosso próximo estudo. Que Deus te abençoe e te guarde. E fique sempre firme nas promessas de nosso Salvador Jesus Cristo. Assim seja. Amém.